A 95ª edição das 500 milhas de Indianápolis, em 2011, prometia mais um domínio da Ganassi. Naqueles tempos, o motor Honda que equipava os carros de Scott Dixon e Dario Franchitti estavam levando vantagem sobre a Chevrolet. Franchitti havia vencido não só a edição do ano anterior, mas era o bicampeão da categoria e seria tri em 2011. Dixon, seu companheiro, venceu na lendária prova e na temporada em 2008, ou seja, o time estava na crista da onda. Eu sou o Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, pedido que eu faço sempre para vocês, né, pessoal? Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Isso ajuda muito, a gente precisa muito e vocês sabem que a gente gosta demais dessa interação com vocês. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. A Penske seguia rivalizando com a equipe dos carros vermelhos e o patrocínio saudoso da Target, e mesmo sendo derrotada em 2010, não podia ser descartada. Hélio Castro Neves havia sido vencedor das 500 milhas em 2009, de forma bem dominante, e Will Power era o atual vice-campeão da temporada. Mas em Indianápolis, a equipe mais vencedora da categoria havia sido apenas uma coadjuvante no ano anterior e havia o temor de mais um desempenho discreto. Só que a classificação já deixava no ar que aquela prova não seria lá muito normal. Alex Tagliani, da Sam Schmidt, fez a pole, tendo Dixon em segundo, seguido de Oriol Serviat. Power era o quinto, atrás de Townsend Bell. Dan Wheldon era o sexto. O britânico, que havia sido campeão das 500 milhas e da IndyCar em 2005, foi o segundo colocado nos 2 anos anteriores com a Panther, mas ficou sem vaga para o ano de 2011. Acabou ingressando em uma estrutura montada pela Cub Agajania e pela Schmidt, chefiada por Brian Herta. Entre os brasileiros, Vitor Meira foi o 11º, 5 posições à frente de Castro Neves. Tony Kanaan fez o 23º tempo e Bia Figueiredo a 33ª. Bruno Junqueira conseguiu a 19ª posição no grid, mas foi trocado por Ryan Hunter-Reay, que ficaria de fora da prova. Rafael Matos foi o único a não conseguir passar pelo Bump Day. A largada viu Dixon tomar a ponta antes mesmo da primeira curva. Ele e Tagliani passaram a revezar a liderança no primeiro quarto de prova. Foram 2 bandeiras amarelas nesse período, ambas dos pilotos da KV, Takuma Sato na volta 21 e Ernesto Viso justamente na relargada na volta 28. Simona de Silvestro, com problemas no seu carro, também deixou a corrida na volta 44. Até a metade da prova, Dixon e Tagliani seguiram firmes na dianteira, revezando-se no primeiro lugar. O segundo quarto de prova viu mais 2 pilotos abandonarem, Jay Howard na volta 62 e James Hinchcliffe, justamente na 100ª volta. A segunda metade da corrida deu início também a uma batalha estratégica, e as equipes já começavam a pensar no melhor momento para reabastecimento e troca de pneus. Power já tinha se dado mal em uma parada tenebrosa e estava praticamente fora da briga. A prova seguiu nesse ritmo de estratégias e algumas ações, digamos, mais elevadas dentro da pista, quando Tagliani tocou o muro na volta 148 e saiu da prova. A relargada foi na volta 154 e aí 4 voltas mais tarde, Ryan Briscoe e Townsend Bell se acharam, dando adeus à corrida. Aí as ações estratégicas começaram a ficar mais visíveis. Franchitti foi correndo para os boxes junto de J.R. Hildebrand. A ideia era encher o tanque e não parar mais. Outros pilotos apostaram em mais uma parada ou em uma nova bandeira amarela. Só que a amarela não apareceu mais. E quem não tinha feito a parada precisou ir aos boxes, precisaria ir uma hora ou outra, e aí ficariam sem chance alguma. Entre os pilotos que correriam algum risco de ficar sem combustível, Hildebrand e Wheldon passaram a economizar o mais cedo que puderam. Outros, como Dixon e Serviat, apostaram até o limite em um novo empecilho. Danica Patrick assumiu a ponta na volta 180, só que seus pneus passaram a apresentar fortes vibrações. Bertrand Baguette e Thomas Scheckter apareceram no top 5 de forma surpreendente, com Hildebrand em sexto. Com 12 voltas para o fim, Danica se arrastava com o tanque quase vazio e o carro trepidando aos montes. Baguette assumiu a ponta e pelas 6 voltas seguintes deu a impressão de que rumaria para um improvável triunfo. Na volta 190 foi Scheckter quem desistiu de esperar e foi para sua parada. Franchitti subiu para terceiro, Hildebrand para quinto e Wheldon para oitavo. Àquela altura,
já se tinha convicção de que um dos três era quem beberia o leite no pódio. Patrick desistiu de ser heroína e fez sua parada junto de Marco Andretti. Baguette seguia como um improvável ponteiro, mas ele não chegaria ao fim de maneira alguma se não fizesse sua parada. Franchitti, Hildebrand, Dixon e Weldon fechavam o top 5. Dito e feito, na volta 197 o belga foi reabastecer. A Ganassi viu a chance de brilhar ir pelo ralo também. Dixon já vinha poupando combustível e chegaria ao fim sem precisar parar. Só que num ritmo bem mais lento, foi jantado por Weldon. E lembram quando eu falei de quem começou a poupar combustível mais cedo? Pois é, Hildebrand, que tomou tal medida, estava controlado. Franchitti, que havia parado na mesma volta que o estadunidense da Panther, não. O resultado foi fácil de saber. O escocês começou a se arrastar pela pista e foi ultrapassado por Hildebrand, Weldon e também por Graham Rahal e Tony Kanaan, que não tinham preocupação de combustível e torciam para um milagre. Tudo começou a ficar a favor para uma vitória memorável de Hildebrand. Piloto da casa, numa equipe quase que estadunidense raiz, oriunda da IRL e patrocinada pela Guarda Nacional. O combustível não era mais problema para ele quando entrou na volta 198 e também na 199. E aí bandeira branca para ele. Era só contornar tranquilamente as 4 curvas do oval para atingir a glória. Mas a única coisa que ele atingiu foi o muro, na última curva. Um erro bizonho ao extremo que depois soube-se ter sido da equipe, que não o informou para segurar a distância que tinha de Charlie Kimball, que era retardatário. A vantagem para Weldon era grande o suficiente para ele dar uma levantadinha de pé e evitar a ultrapassagem na curva. Mas ninguém avisou o piloto. E ele não teve a noção suficiente para perceber isso. Tentou ultrapassar Kimball na última curva do lado de fora, foi para o lado sujo da pista e estampou o muro de concreto numa cena quase patética. Desesperado, Hildebrand saiu acelerando e se arrastando pelo muro, como no último suspiro, mas foi em vão. Weldon já tinha se livrado de Dixon, de Franchitti, e fez a ultrapassagem quando restavam exatos 350 metros, a menor distância liderada por um vencedor de 500 milhas em toda a história. Depois de 2 vices, enfim veio a vitória, a sua segunda no oval lendário, para a alegria incontida de Brian Herta, que, repito, se inscreveu somente para aquela prova. Infelizmente, aquela foi a última vitória de Weldon. No final daquele ano em Las Vegas, ele foi a vítima fatal de um Big One assustador que envolveu 15 carros. Já Hildebrand, transtornado em prantos após sair do carro, era a imagem da decepção, infelizmente marcada para sempre em sua carreira. Ele ainda se manteve na Panther por mais um ano completo e também em 2013 nas 5 primeiras provas. Depois, só em 2017 ele voltou a competir de forma integral na Carpenter, com seus 2 últimos pódios em Phoenix e em Iowa. Ele também conseguiu pódio de classe na subida de Pikes Peak e participou de forma pontual na classe GTD do INSA Sports Car em 2021. E a gente vai imaginar sempre o que teria sido se ele não batesse naquela última curva. Porque eu lembro que na época, eu fazia parte da Rádio Show do Esporte e estava transmitindo essa corrida e tive a felicidade de conseguir ver o exato momento que o Weldon passou. Aliás, somente a gente da Show do Esporte e das grandes, a Fox Sports da Colômbia, com o narrador, o Alex Pombo, vendo o momento exato. Ninguém tinha percebido a ultrapassagem do Weldon, ninguém, nem a ABC, nem a Band, nem o Band Esportes, nem a TVs europeias, ninguém viu a hora que aquele carro branco e laranja fez a ultrapassagem e rumou para a glória. Repito, 350 metros liderados apenas na corrida toda. Foram os 350 metros mais importantes, que são o que realmente vale, os últimos. E aí ele levou a vitória. Ninguém podia prever que em Las Vegas, no fim do ano, aquela tragédia anunciada, porque muita gente tentou ao máximo evitar aquela corrida, mas não evitaram e o resultado foi o falecimento do Dan Weldon num acidente horrível até hoje, passados quase 14 anos da sua partida, assistir aquele acidente ainda é assustador. E ficou como última imagem de glória dele a vitória nas 500 milhas e de desespero para o J.R. Hildebrand. Será que aconteceu? Ele nunca foi um piloto ruim, ele sempre foi um piloto bom, ganhou título nas categorias de base dos monopostos, mas foi vacilar onde não podia, aí complica a situação.
Gostaram, pessoal? Eu vou além. Gostaram desse mês de maio, a gente relembrando só GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis? A partir da semana que vem, nas próximas 2 semanas, o assunto será somente 24 horas de Le Mans, aqui tanto nos momentos clássicos quanto nos personagens da história. Então, a gente pede o de sempre. Deixem likes, comentários, comentem o que vocês acharam dessa corrida, o que vocês assistiram, o que vocês acharam na hora vendo a prova, aquela batida do Hildebrand. Deixem nos comentários, isso ajuda muito a gente, pessoal, é muito importante pra gente. Então semana que vem a gente começa a falar das 24 horas de Le Mans. Certo, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!